Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 13 de outubro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. E antes de iniciar, vamos escutar alguns testemunhos dos maravilhosos retiros que aconteceram nestas semanas. Paz e alegria! Eu sou o Admilson. Eu sou o Tiago. Nós somos coordenadores do Yeshua do sítio São Miguel Arcanjo. Onde nos dias 4, 5 e 6 de outubro realizamos o Yeshua no sítio com 106 irmãos. No começo eles estavam fechados, de coração endurecidos. E no decorrer dos dias eles foram se abrindo e relataram que através dos testemunhos dos irmãos deram forças para continuar em busca da sua restauração. Leremos agora a ficha de impressão de alguns irmãos. Um irmão relata: o momento de Maria foi o mais importante para mim, pois pude viver a experiência de sentir o amor de uma mãe com um filho, pois não tive a chance de viver o amor de minha mãe, pois ela faleceu com meus 11 meses de vida. Um outro cursista relata em sua ficha: o momento que mais me atingiu foi o perdão do pai, pois não tive meu pai presente na minha infância, pois senti saudades do meu pai e gostaria de poder estar ao seu lado e poder refazer o tempo perdido, pois tenho muito amor pelo meu pai. Outro irmão relata: o momento que mais me atingiu foi o se lançar. Tive uma ótima sensação de renascimento, onde Deus me trouxe para debaixo de suas asas e me fez permanecer firme na caminhada. Paz e alegria! Bom dia a todos, sou Rose, da equipe São José de Forli. No nosso Ruá haviam 13 cursistas. Como equipe estávamos em 14, sendo ajudados por alguns membros da equipe Nossa Senhora de Guadalupe. Neste Ruá, os cursistas estavam desde o início muito participativos. Agora leio alguns comentários dos cursistas. Um cursista diz: os últimos dias foram muito difíceis para mim e esta experiência me encorajou, porque vi que Jesus não tinha se afastado de mim, mas eu é que achava estar só. Uma outra escreve: vivi uma experiência muito intensa mesmo. Agora sinto a cabeça um pouco pesada, mas o coração verdadeiramente leve. Uma outra coisa belíssima que aconteceu no nosso Ruá é que foram adotadas 2 crianças do Haiti. Pace e gioia a tutti. Paz e alegria a todos. Meditaremos hoje o Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos de 15 a 26. Quem não está comigo está contra mim. Quem não recolhe comigo dispersa. Não há pior cego do que aquele que não quer enxergar. Ao invés de se alegrar com os milagres de Jesus, os orgulhosos e invejosos tentam destruí-lo, dizendo que é um demônio. Contra essa atitude, Jesus argumenta e explica. Sobretudo, lança um alerta terrível: quem não está comigo está contra mim. O puro espectador já é um filho do capeta. Jesus nos obriga a tomar posição em seu favor. Quem simplesmente fica parado já faz o jogo do diabo. Jesus exige de nós uma atitude clara em seu favor, lutando ao seu lado todo dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio. Mas alguns disseram: é por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa em cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebul
que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebul que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, instalam-se aí. No final, este homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, quando nós achamos a nossa vida pesada e cheia de contrariedades, deveríamos pensar na vida de Jesus. Ele deixou um paraíso esplêndido para montar a sua tenda numa terra árida, a nossa, no meio de nós, e bem poucos obrigados ele recebeu. É incrível a nossa cegueira em gratidão. Ao invés de acolher de braços abertos o seu amor, o seu sacrifício, procuramos pelo em casca de ovo. Chegamos a acusar e a chamar de capeta aquele que nos liberta do diabo. Muito devemos refletir diante disso. Sobretudo na base da palavra de hoje, devemos pensar: eu sou ativo ao lado de Jesus? Eu fecho com Jesus, como costumam falar os nossos queridos irmãos acolhidos? Eu estou com Jesus? E não é possível responder a isso só da boca para fora. Para estar com Jesus, precisa ter a atitude séria e decidida de ficar com Ele, sem vergonha, sem medo. Se eu não sou ativo ao lado de Jesus, se eu não o defendo, se eu não construo o seu reino, se eu não trabalho ativamente, eficazmente, então automaticamente eu estou contra Jesus. Sim, porque mesmo a pessoa que não toma posição nenhuma já está matando Jesus. O espectador, aquele que não entra em campo para jogar, é filho do capeta. Porque quem fica de braços cruzados faz o jogo do capeta. Não há espaço para os espectadores no estádio de Jesus. Todos devem jogar no time de Jesus. Quem não se encontra no time de Jesus está automaticamente no time do adversário. Somente uma pessoa ativa está com Jesus. O preguiçoso, o lerdo, o elefante morto é filho do capeta. Não é por acaso que a Bíblia inteira condena os preguiçosos. Portanto, irmãos, hoje podemos pensar em como sair do nosso comodismo, como ser ativos para Deus, como ter uma mente empreendedora, como criar novas iniciativas para evangelizar, como envolver outros na roda de Jesus, como ajudar a permanecer aqueles que já estão com Jesus. Uma mente que ama nunca para de pensar, de sonhar, de criar. Grandes pastores, até papas, nos alertaram sobre o ateísmo prático. O que significa isso? Simples. O ateu prático não questiona que Deus exista ou não exista. Simplesmente vive sem Deus. Não coloca em dúvida que uma mente superior tenha criado o mundo, mas não se preocupa de ter algum relacionamento com esse ser superior que tudo criou. Para ele, Jesus é um grande homem,
mas está fora da sua esfera de interesses atuais. Se eu digo que creio em uma verdade, mas não me interesso por conhecê-la, e o pouco que eu conheço não muda a minha rotina e nem mesmo é capaz de me influenciar nas minhas decisões, então eu vivo um ateísmo prático. Isso mesmo, um ateísmo prático, pois vivo como se Deus não existisse. Não é que eu penso que Deus não exista, mas eu vivo como se Ele não existisse, então é um ateísmo prático. Eu sou um ateu prático. Digo que desejo o céu, mas nada movo para conquistá-lo. Digo que creio em Deus, mas só me lembro que Ele existe quando tenho uma necessidade corporal ou temporal que me interessa. Ser católico é muito mais que receber os sacramentos e colocar os filhos na catequese. Não se iludam pensando que esta fé passiva seja garantia de salvação. A verdadeira fé não se restringe a uma teoria, mas move a razão, inclinando-nos a escolher pelas atitudes mais perfeitas, temendo a Deus e testemunhando Deus com a nossa vida. O cristão só pode ser uma pessoa ativa, uma pessoa que ama. Não esqueçamos que o contrário do amor não é propriamente o ódio, mas a indiferença, é ignorar o irmão. Isso é pior do que o ódio. Portanto, uma pessoa que ignora Deus, que vive sem se interessar das coisas de Deus, é um ateu prático e verdadeiro. Infelizmente, existem muitas pessoas que, se você pergunta qual é a sua religião, elas ficam silenciosas por um momento. Depois falam: bom, eu não tenho religião, então sou católico. O que significa isso? Foram batizadas, até fizeram a catequese, mas depois da primeira comunhão ou da crisma, nunca mais colocaram os pés na igreja. Isso é um ateísmo prático. Vamos agora ler novamente esse trecho do Evangelho que nos impulsiona a tomar uma decisão clara para Deus. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram: é por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa em cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebul que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebul que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz: vou voltar para a minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, instalam-se aí. No final, este homem fica em condição pior do que antes. Vamos parar um pouco e sublinhar as frases que mais falam ao nosso coração.
Chegou o momento de escolher o nosso propósito, que seja o modo concreto de nos colocar ao lado de Jesus e trabalhar para Ele hoje. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática o nosso propósito nesse dia. Quem não está comigo, está contra mim. Paz e alegria a todos. Quem não recolhe comigo, dispersa. Paz e alegria a todos. És aquele que me amou, com seu sangue me resgatou. Quero me prostrar aos teus pés e reconhecer que só tu és meu Senhor. És aquele que me amou, seu sangue me resgatou. Quero me prostrar aos teus pés e reconhecer que só tu és meu Senhor.
sempre te adorar.